fazem no mesmo dia do irmão, não é? Então, graças a Deus, o irmão também fez. Parabéns. Quantos anos é que fez? Quantos anos? 77. 87. Show. O irmão também fez. Graças a Deus, Deus abençoe, que possa dar muitos mais ao irmão e a todos, não é? Parece que deste mês só foram homens que fizeram anos, não é? As mulheres não fazem em outubro, por algum motivo. Ok, então eu queria só falar umas coisas. Can I start? Is it going? All right. Então, os irmãos e as irmãs sabem que eu vou ler aqui um versículo que não está aí, em Hebreus 4, versículo 12. Hebreus 4, versículo 12. Ok? Hebreus 4. Ok? Então o que é que diz? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ninguém disse amém, só ali ouvi uma voz muito baixinha. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. O que quer dizer eficaz? Ok? No inglês diz, a palavra de Deus é viva e ativa. Ativa. Viva e ativa. Eficaz quer dizer que tem efeito, não é? Não é? Quantos de nós aqui podemos dizer que a palavra de Deus teve efeito na sua vida? Quantos de nós? Mas agora, para a palavra de Deus ser viva, como diz no inglês, e ativa, nós temos que usar a palavra de Deus. Quem é que é a palavra? Jesus. Nós temos Jesus aqui conosco e quando nós falamos a palavra do Senhor, Jesus é aquele que trabalha, se eu puder dizer, e Ele fala através da sua palavra. Não é assim? Agora, eu quero só ler umas passagens aqui, só para os irmãos e as irmãs perceberem. Porque quando nós tomamos a palavra de Deus e nós declaramos, o que é que a gente está a fazer? A gente está a profetizar. A profetizar o quê? Aquilo que Jesus já disse. Então, quando eu falo, eu estou a dizer aquilo que o Senhor já falou. E a palavra do Senhor diz que quando 2 ou 3 concordarem na terra, sim será feito nos céus. Então, quando eu falo a palavra de Deus, e eu creio que ela é viva e eficaz, ou viva e ativa, eu só posso ativar esta Bíblia quando eu uso. Não é? Algumas pessoas, quando sabem que o pastor vão visitar, vão à procura da Bíblia e tiram lá e depois põem na mesa, não é? Eu lembro-me do meu pai dizer que foi visitar alguém e a pessoa tinha lá a Bíblia, mas estava cheio de pó.
Então ele disse, eu vejo que a irmã não lê a Bíblia. Ela disse, não, leio. Disse, não pode ser, isso está cheio de pó. Não é? Quando a gente não usa a Bíblia, não é? Eu tenho várias, esta só uso quando falo português, esta tem português e inglês, então a pessoa pode ver o português e inglês. Então, a palavra do Senhor é ativa. Quando a gente fala a palavra de Deus, essa palavra pode curar. Então, nós temos que preparar os corações para ser curados. Como é que a gente prepara? A gente tem que ler passagens que falam sobre cura divina. Por exemplo, se a gente tem problemas financeiros, temos que estudar palavras que falam sobre que Deus nos quer prosperar. Isto não é, se isto é vivo, mas agora eu quero dizer uma coisa, isto é só vivo se a gente usa. É como se eu tenho uma espada. Se eu tiver uma espada aqui ou uma faca no bolso e alguém vier me atacar e eu digo a eles, eu tenho uma faca aqui. E eles não veem, acham que eles vão ter medo. Ou uma arma, se eu tiver uma pistola aqui no bolso. Então, não é? Um dia alguém chamou-me às 2 horas da manhã, que estava alguém em Hillbrow, que estava possesso. E quando eles estavam lá, tinham um demónio no quarto, que estava a sair por a janela, ir para o teto, corria no teto, entrava na outra janela. Agora, Hillbrow, não sei quantas pessoas aqui gostam de ir a Hillbrow às 2 da manhã. E eu nem gosto que alguém me acorde às 2 da manhã. Se a minha esposa me chateia às 2 da manhã, eu fico com os pirulitos. Por isso que já perdi muito cabelo, não é? Então, quando eu fui lá, era um apartamento, eu lembro, eles estavam assentados aqui numa esquina, num sofá, com os pés em cima do sofá, e eles tinham uma Bíblia e tinham um crucifixo. Não era assim tão grande, mas eu estou a usar para os irmãos entenderem. Os dois estavam assim, assentados no sofá, assim, a tremer com isto. Não é? Mas o demónio não tem medo da Bíblia. Os irmãos sabem que a Bíblia diz que os próprios demónios creem em Deus. Creem que há um Deus. Então, quando eu entrei naquele apartamento, eu lembro que eu entrei assim, quando eu entrei, eles estavam no lado direito. E o demónio estava... Talvez há aqui pessoas que já tiveram experiências com demónios. Não é uma brincadeira, é uma realidade. Eu vi uma pessoa, um crente, a dizer, os demónios é só na cabeça, não existem. Eu vi um outro homem na América com uma igreja muito grande, não vou mencionar nomes, e ele disse, eu sei que dizem que há demónios, mas eu nunca vi crentes com demónios. Agora, eu não vou entrar nisso, porque isto não é o que eu quero. Mas o que eu quero dizer é que eles estavam assim, com uma Bíblia, um crucifixo. E quando eu entrei e olhei para eles, fui ter com eles, eles disseram, o que é que tu fizeste? Eu disse, o que é que tu fizeste? Eu disse, por que é que estás a perguntar essa pergunta? Não, mas o que é que tu fizeste? Eu disse, eu não fiz nada. Eles disseram, não, quando tu entraste e vieste ter connosco, aquele demónio, aquela coisa escura que estava aqui, fugiu. Agora, por que o demónio fugiu? Eu nem tinha uma Bíblia, eu não lembro se tinha uma Bíblia, devia ter. Mas eu entrei, por que é que o demónio fugiu? Porque ele realizou que há aqui uma pessoa que sabe usar a espada do Espírito. Então ele pensou, eu tenho que sair daqui.
Eu não disse nada, não falei nada. Os irmãos sabem que quando os demónios, o Satanás olha para nós, ou ele vê Cristo em nós, ou ele vê que nós somos os amigos dele. Quando ele olha para si, o que é que ele vê? Satanás vê Cristo ou vê demónios? Porque só há as duas coisas. Ou somos salvos, somos filhos de Deus, ou temos... Jesus disse aos sacerdotes, e ele disse o quê? Vocês são filhos de Satanás. Vocês são mentirosos. Não é? Imagine se Jesus viesse aqui e ele chamasse a cada um de nós. É melhor eu não apontar, senão as pessoas vão ficar ofendidas. E Jesus dissesse assim: tu és um filho de Satanás. Quem é que ia gostar disso? Ninguém. Mas sabem que Satanás sabe quem são seus filhos. Infelizmente. Então, se a gente pensar na palavra do Senhor, em 1 de Reis 8, versículo 56, hoje os irmãos e as irmãs vão ativar a palavra de Deus. Eu vou só chamar a minha esposa aqui rapidamente, só para ela dar um testemunho, só para os irmãos ouvirem. Às vezes pensam que as esposas dos pastores não acontece nada, porque elas só fazem o que os esposos dizem. Mas Deus também opera na vida dela. Já pensaram que eu tenho que ser o esposo dela, o pastor dela e o irmão na fé dela? E o marido dela, não é? Então ela, coitada, tem que estar sempre... Se eu sou pastor, ela tem que ser a minha ovelha. Se eu sou esposo, ela tem que ser a minha esposa. Se eu sou irmão, ela tem que ser o meu irmão, a minha irmã. Mas só para os irmãos e as irmãs verem que ela veio aqui a um culto de oração onde a gente estava a declarar palavras sobre cura divina. O que é que a palavra do Senhor diz? Diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? As notícias, a RTP. Alguém disse-me isto a mim, eu nunca esqueci. Disseram: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, se o irmão e a irmã quer ouvir a Deus, estão a perceber? Para eu abrir os meus ouvidos espirituais, eu tenho que ouvir a palavra. Se eu não ouvir isto, eu vou estar a ver a RTP, vou estar a ver as notícias e eu vou pensar bem quem é que está certo, quem é que está errado. Irmãos, as pessoas da notícia, eles dão aquilo que a gente quer ouvir. Se eles são do lado da Palestina, eles vão dar isto. Se eles são do lado de Israel, vão dar isto. Mas a realidade é que quando há guerra, há pessoas inocentes que morrem de um lado ou do outro. E a gente tem que ter cuidado e por isso temos que focar na palavra. Então, a minha esposa veio a esse culto e ela agarrou numas certas passagens que a gente estava a falar e a declarar, e ela vai explicar o que é que ela tinha e o que é que o médico disse e o que é que aconteceu através desta palavra que é viva. É viva. É viva. Bom dia a todos, paz do Senhor. Isto foi para aí mais ou menos a meio de setembro. Realmente reunimos-nos aqui à sexta-feira à noite. Mas eu tinha estado com essa dor que já tinha acontecido noutra altura também, mas voltou naquela semana de segunda a sexta. E quando nós chegamos aqui na sexta-feira, aquilo intensificou a dor. Eu não sabia os planos do meu marido para o culto de oração, mas de qualquer maneira a dor estava muito, muito forte. E eu até pensei, se eu tivesse agora aqui um comprimido, tomava, que eu não gosto de tomar comprimidos, mas estava mesmo forte. É no canal do dente, quando o canal do dente está inflamado,
eles têm que ir lá dentro e limpar. E o dentista tinha-me dito, uns meses já atrás, no princípio do ano, tu precisas de root canal treatment aqui neste dente. Eu disse, ok, dá-me uma cotação e eu vou pensar. E voltou então em setembro. E então começámos a declarar as escrituras que estavam aqui postas. Cada um declarávamos juntos, etc. E eu não estava, de certa maneira, estava a pensar em mim também, não é? Mas estávamos a preparar para o culto de cura que ia ser na semana a seguir. Na semana a seguir ou no domingo a seguir, já não me lembro. Mas eu fiz o que, pronto, estávamos todos nós a fazer e de repente, no fim do culto, eu não tinha dor nenhuma. Eu pensei, mas desapareceu. Eu foquei nas palavras e na palavra do Senhor e quando vim a dar por isso, já não tinha dor nenhuma. E então foi mesmo eu dei o testemunho logo nessa noite e foi bom. Passado 2 semanas, numa sexta-feira, eu saí daqui para casa e veio uma dor muito forte nas minhas costas, aqui assim sobre o ombro, que eu nem podia virar assim bem. Também já tive essa dor já há um tempo, mas pensei, mas onde é que isto agora vem agora? Enfim, fui para casa, dormi muito mal nessa noite e no dia a seguir eu disse ao meu marido, olha, ora por mim, porque eu não dormi quase nada, esta dor não desaparece e eu, por favor, ora por mim. Então ele orou, nós também abrimos a palavra do Senhor, lemos várias escrituras sobre a cura e eu senti-me um pouco melhor. Levantei-me devagarinho, fui para a cozinha, depois abri o grupo inglês onde o meu marido tinha posto um hino sobre o nome de Jesus, mas eu continuava assim melhor, mas não completamente. E nesse dia eu tinha planeado lavar janelas e lavar coisas assim intensivas. Eu disse, eu não sei como é que eu vou fazer isso, mas quando aquela música veio também, eu continuei a falar o nome de Jesus. E eu tomei o pequeno almoço e disse, ok, eu vou começar a fazer aquilo que eu tenho planeado. Fiz janelas, fiz outras coisas, e no fim do dia eu até disse ao meu marido, porque a gente leu aquela passagem onde as tuas forças se renovarão. E eu disse, as minhas forças foram mesmo renovadas. Eu consegui fazer tudo e ainda mais do que eu pensava. Irmãos, a cura não é uma coisa que a gente merece. A cura é como a salvação. A gente não merece a salvação. É uma coisa que Deus nos dá. A cura vem com a salvação, faz parte do pacote da salvação. É uma coisa que cada um de nós devíamos experimentar. E eu sei que muitos de vocês têm experimentado a cura de Deus. E eu também tenho experimentado, mas tenho visto também o poder da palavra do Senhor aplicada. Amém. E a dentista disse que ela tinha que pagar quanto para arranjar esse? 4.000 rands. Então eu também dei graças a Deus, irmão Horácio, porque eu consegui ficar com 4.000 rands e não o dentista. Mas agora a pergunta é, quando a gente vai ao médico para operar e ele diz 100.000, eu sei que a gente às vezes tem o medical aid e essas coisas, mas se Deus operasse, será que a gente vai trazer esses 100.000 para a igreja? É só pensar, não é? É só um pensamento. Então, a palavra do Senhor convém aqui e diz o quê? Bendito seja o Senhor. Os irmãos e irmãs, pois, se quiserem estas escrituras para levar para casa, eu também tinha um problema com a anca, fui a diferentes médicos, até fui a um médico que trabalha com os Springboks, aqueles que jogaram rugby. E ele olhou e fez teste e disse, eu não sei o que é que tu tens, não sei porque é que tu não podes andar. E eu fui ter com Deus e Deus disse, começa a estudar a minha palavra sobre a cura. E levou 3 meses. Minha esposa está aqui. Eu nem podia caminhar. Quando eu estava aqui a pregar, eu não gosto de ficar quieto. Eu tinha que só estar assim, porque não conseguia andar. Aqui neste lado da anca, para baixo. Eu por 3 meses também jejuei, orei.
E depois Deus disse-me, naquele dia, também era um culto de oração, disse: hoje eu vou-te curar, porque agora já tens a palavra dentro de ti. E eu vim aqui ao culto, os irmãos puseram as mãos sobre mim, e em nome de Jesus eu fui curado. Porquê? Porque Deus disse: bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que disse. Falhou muitas palavras. Desculpe. Não falhou nem sequer uma de todas as boas palavras que falou por intermédio de Moisés, seu. Então, outra tradução diz: não falhou nem sequer uma promessa. Os irmãos acham que Jesus está a falhar agora? Rapidamente, porque o tempo está a ir. Mateus 8, a gente não vai ler tudo. Mateus 8, versículo 8. A gente conhece esta história e eu vou só frisar por causa do tempo. Mateus 8, versículo 8. Ok, podes deixar aí. Diz assim: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas somente diz uma palavra. Uma palavra. E o que é que vai acontecer? E o meu criado há de sarar. Quando os irmãos e as irmãs lerem a palavra hoje e a gente vai orar, peça a Deus: Senhor, envia só uma palavra. Salmo 107, versículo 20 e 21, diz: envia a tua palavra para me sarar. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da destruição. Não é? Deem graças a Deus por isso. Então nós vamos nesta manhã, vamos orar a palavra de Deus. Quantos irmãos e irmãs aqui têm certas enfermidades ou certos problemas físicos? Quantas pessoas aqui? Okay? Isto não é para... Mas eu quero encorajar. Quando a gente for ler agora esta palavra, peça a Deus para talvez enfatizar uma dessas palavras que a gente vai ler. Porque a cura começa através da sua palavra. Não é eu ou outra pessoa que vai orar, mas é a palavra de Deus. Quanto mais palavra eu tenho, quanto mais a gente tem a palavra de Deus. Os irmãos lembram-se que o irmão Silva estava aqui e ele deu um testemunho que ele estava aqui e a Noémia estava aqui a cantar os coros e ele tinha um ruído nos ouvidos e ele disse: Senhor, eu não posso ouvir os coros, eu não posso cantar. Tira-me este ruído agora, em nome de Jesus. E o ruído desapareceu. Então, a fé vem por ouvir. Quanto mais a irmã e o irmão deixam a palavra do Senhor entrar em si, não é? Mais vai acontecer. A palavra do Senhor, no inglês, diz que a palavra de Deus é medicina para nós. Medicina. Quando a gente vai ao médico, ele diz: toma 3 comprimidos por dia, por 2 semanas. Mas não pares antes do tempo. E se eu disser ao irmão e à irmã: se tomarem isto todos os dias, eu garanto que Deus vai operar na sua vida. Os irmãos e irmãos, ele está maluco. Mas se isto é vida e isto é eficaz, por que é que a gente não confia nisto e confia mais nos médicos? Não estou a dizer que a gente não pode ir aos médicos. A filha da Sandra, conhecem a filha da Sandra? Não, talvez não conhecem. Eu lembro que ela estava ali atrás e ela veio aqui à frente.
ela tinha um buraco no pulmão. Não lembro o tamanho, mas era, não sei se era 10 centímetros ou não. Não era 10 centímetros, era 20 milímetros. Né? E ela veio aqui à frente e o médico disse, a gente não sabe porque é que tu tens isso, tens que tomar 25, ouçam bem, 25 comprimidos por dia. Para a gente ver se alguma coisa vai acontecer. E ele disse, mas tens que tomar isso por 6 meses e depois volta e a gente vai ver se há alguma mudança. Mas se não houver, tu tens um grande problema. E ela veio aqui ao culto de cura divina, ela veio aqui à frente, o Senhor mostrou-me que ela tinha rancor contra alguém na vida dela, que ela não tinha perdoado alguém na vida dela. E Deus disse, diz a ela para perdoar essa pessoa, para eu curar ela. E ela veio aqui e ela sentiu, naquela área, sentiu como um fogo, um calor. E naquele dia, ela tomou um passo de fé. A gente até tem fotografias, vamos lá dizer, daquele buraco no pulmão dela. Ela tomou um passo de fé, porque Deus falou a ela. Tem que ser Deus a falar. Não é só tomar um passo de fé e Deus não falou. E ela, por 2 semanas, não tomou nenhum comprimido. E ela voltou ao médico, depois de 2 semanas, e ele disse, não, tu não podes estar aqui agora. Eu disse 6 meses. Ela disse, não, eu estou curada, o meu Deus curou-me. Os irmãos sabem que ele foi ver e ela já não tinha o buraco no pulmão. Estava completamente sarada. Por quê? Por causa da palavra de Deus. Então nós temos alguns versículos e vamos pôr estes versículos e depois vamos mandar no grupo português. Se o irmão e a irmã não for curado hoje, não há problema. Durante a semana, todos os dias de manhã ou à tarde, podem ler 1 ou 2 versículos e dizem, Senhor, tu dizes que a tua palavra não falha. Ninguém disse amém, então vou repetir. Tu dizes, Senhor, que a tua palavra não falha. Jeremias 1:12. Jeremias 1:12, eu vou só acelerar a cafeteira, porque senão não vamos ter café. Jeremias 1:12. Ok? O que é que diz? Então me disse o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Os irmãos estão a ouvir? Estão a ouvir? Não sou eu que estou a dizer. O Senhor diz que Ele é que toma conta da sua palavra para cumprir aquilo que ela foi enviada. Não é? A gente conhece este outro versículo, Isaías 55, versículo 10 e 11. Versículo 55, versículo 10 e 11. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir, brotar, para que dê semente ao semeador. Semente ao semeador. A palavra do Senhor é uma semente. Quando a gente recebe, vamos colher. E pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Qual é essa palavra? É esta. Não é da minha boca, é da minha boca, mas esta. O que é que vai acontecer? Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que... Quando nós falamos a palavra do Senhor, Ele é que zela por essa palavra. E Ele diz que sim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Então nós vamos ler uns versículos e eu vou pedir aos irmãos e às irmãs para lerem esses versículos e eu depois vou orar. E há outras pessoas que vão vir. E a gente, como eu disse, vamos mandar. Se o irmão e a irmã têm doenças, ou conhece alguém que tem doenças,
O centurião disse o quê? Ele disse, fala só. Jesus disse, eu nunca vi ninguém com fé assim. Os irmãos e as irmãs podem estar aqui e tem alguém na cama ou que está doente que conhecem. Os irmãos podem falar e dizer, Senhor, a tua palavra envia, como tu dizes, envia agora uma palavra. Então, em Êxodo 23, versículo 25 e 26. Êxodo 23, versículo 25 e 26. Se os irmãos e as irmãs quiserem pôr-se de pé para ler e depois orar essa passagem, os irmãos sabem que a gente pode orar a palavra dos Senhores. Não é? Então o que é que diz lá? Vamos ler isto como uma oração e depois eu vou orar. Servireis, pois, ao Senhor vosso Deus e Ele abençoará. Há pessoas que têm medo. Não posso comer isto, não posso beber isso. O médico... Eu não estou a dizer que a gente não pode. Mas quem é que abençoa? Há pessoas que dizem, tens que ser mais vegetariano do que comer carne. Então quer dizer que quando a gente ora, Deus abençoa mais os vegetais do que abençoa... Então quando a gente ora, põe os vegetais do lado esquerdo e a carne do lado direito. Depois a gente ora e Deus abençoa os vegetais. Há pessoas que dizem, os vegetais é bom porque a pessoa não engorda. Então o hipopótamo e o elefante que comem só vegetais são tão gordos. Deus diz o quê? Quando a gente ora por a nossa comida, eu não estou a dizer que a gente não pode ter cautela ou cuidado. Mas a pessoa que abençoa e devia abençoar é Deus. Ele diz o quê? Quando a gente está a comer, a gente diz, Senhor, tu dizes em Êxodo, eu muitas vezes digo isso, a minha esposa está aqui, Senhor, tu dizes que vais abençoar o pão e a água que vou beber e comer. E quê? E tirarei do meio de vós as enfermidades. Quem é que está a dizer isso? Quem é que está a dizer isso? Sou eu, mas Deus é que falou. Ok? Então, vamos a seguir ver outro versículo e a gente depois vai orar estes versículos. Ok? Salmo 103, versículo 1, ou versículo 2 talvez. There we go, thank you. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueces de nenhum dos seus... Qual é os benefícios? Estão aqui. E é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e faz o quê? Que sara todas as suas enfermidades. Quem redime a tua vida da cova? Se o irmão não quer ir para a cova mais cedo, diga a Deus, Senhor, tu dizes. Quem te coroa de benignidade e de misericórdia, quem te supre de todo o bem, de sorte que a tua mocidade se renova como a... Quem é que está a dizer isso? Sou eu ou é a palavra de Deus? Então a gente tem que dizer, Senhor, tu zelas por tua palavra e tu dissestes que eu... Vamos pensar na Sara. A Sara tinha 90 anos e os reis estavam apaixonados por ela. Porquê? Porque ela era bonita. Uma pessoa de 90 anos, naqueles dias era diferente, mas tinha 90 anos. Abraão tinha quase 100 anos. E a gente sabe que eles estavam pessoas de idade, porque ele não podia ter filhos. Senhor, zela por a tua palavra. O último que eu quero ler é Salmo 118, versículo 17. Salmo 118, versículo 17. That's 17, Lydia. Eunice, sorry. Os insensatos,
por causa do seu caminho de transgressão. Não sei se é esse. 118, obrigado. 118, 17. Desculpe lá, irmã. 118, 17. Quem aqui pode dizer: não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor? Quando o irmão ou a irmã está à beira da morte, declara os Salmos 118 e 17 e diga ao inimigo: eu não vou morrer, mas vou viver e vou contar das obras do Senhor. Acho que este lugar aqui está, não sei se veem melhor, aqui deste lado não estão a ouvir os versículos. Às vezes a gente falamos e dizemos: eu estou tão cansado, tanta dor que eu vou morrer. Em vez de a gente dizer: eu não vou morrer, mas vou viver e eu vou contar aos meus netos e bisnetos porque é que eu estou vivo, por causa das obras do meu Senhor. Então eu vou pedir à Eunice para pôr aqueles versículos. Eu vou orar o primeiro que a gente leu e depois vou ler o segundo e depois eu vou chamar outra pessoa para orar também alguns versículos. Então vamos só pôr de pé para aqueles que puderem e vamos ver Êxodo 23, 25 e 26. Eu vou orar isso e depois vou ler Salmo 103 e depois vou orar Salmo 118, versículo 17. Então, Êxodo 23, versículo 25 e 26. Ok? Então, vamos orar. Podem ter os olhos abertos. A Bíblia não diz que temos que fechar os olhos para orar. A gente pode orar. E os irmãos e as irmãs meditam enquanto eu oro. Eu vou orar, não vou orar tudo, mas olhem para aqui para o versículo e digam: Senhor, eu quero isto para a minha vida. Amém? Então, se quiser, levanta a sua mão e diga: Senhor, eu estou a confiar em Tu. Senhor, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, Tu dissestes que através do Teu Filho Jesus, que as pisaduras dele nós íamos ser sarados. E esta Escritura está a dizer: Tu vais abençoar o nosso pão e a nossa água e vais tirar do nosso meio todas as enfermidades, Senhor. Todas as enfermidades. E em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos que as enfermidades têm que sair da nossa vida, Senhor. E Pai, nós te agradecemos que através da Tua palavra, Salmo 103, do versículo 1 a 5, Tu dizes: a gente bem dizer o Teu nome, Senhor, e Tu perdoas, Senhor, os nossos pecados e saras todas as nossas enfermidades. Então nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus, és Tu que perdoas todas as nossas iniquidades e és Tu que saras todas as nossas enfermidades. Em nome de Jesus nós declaramos, Senhor. E, Senhor, nós declaramos, de acordo com Salmo 118, versículo 17, eu não vou morrer antes do meu tempo, mas vou viver e contarei as obras do Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por aquilo que Tu vais fazer. Em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu vou chamar o nosso irmão Horácio e a Lídia e eles vão ler alguns versículos. Talvez, se puderem, os homens que estão a filmar, ver. Eles vão só ler e depois vão orar por causa do tempo. Vamos confiar em Deus nisso. Aquela pessoa que tem o que é Salmos, a seguir é o Salmos 107, versículo 19 a 21. Não sei quem é que tem essa. Então vamos ouvir. Está ali o Salmo, se quiseres ver ali, é mais fácil, Lídia. Se quiseres ver ali, está ali. Então a Lídia vai orar este Salmo 107,
19 a 21, os irmãos e as irmãs podem meditar e ela vai ler e depois vai declarar em nome de Jesus. Vamos confiar, a palavra do Senhor é viva e eficaz. Senhor, a tua palavra diz que então clamaremos ao Senhor na nossa tribulação e tu nos livrarás das nossas angústias. Aleluia. Enviarás Aleluia. a tua palavra e Sim, tu nos Senhor. sararás Sim. e nos livrarás da destruição. Daremos graças ao Senhor pela tua benignidade e pelas suas maravilhas para com os homens. Senhor, a tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra é a verdade. Tu és a verdade, meu Senhor. Aleluia. Tu és o caminho. Sim. Ó Senhor, tu Obrigado, és Jesus. aquele que falas e tudo se cumpre. Senhor, diz uma só palavra nesta manhã, Senhor, para que os nossos corpos sejam sarados de todas as enfermidades. Senhor, nós declaramos em nome de Jesus que estamos curados desde a ponta do nosso cabelo à planta do nosso pé, que somos sarados. Toda a enfermidade dobrará os seus joelhos perante ti, ó Senhor, porque a tua palavra é sim e amém. Provérbios 4, versículo 20. Provérbios 4. Está ali, Lídia. Vamos ler com ela. Filho meu, filha minha. Filho meu, atenta para as minhas palavras, inclina o teu ouvido às minhas instruções, não se apartem delas de diante dos teus olhos, guarda-as dentro do teu coração, porque são vida para os que as encontram e saúde para todo o seu corpo. Todo o seu corpo. Guarda com toda a diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a malignidade da tua boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Amém. Senhor, obrigado Aleluia. pela tua palavra, Senhor. Sim. Ela é remédio para as nossas almas. Ela é remédio para a nossa vida, para os nossos corpos. Dá-nos sabedoria, Senhor, e discernimento para que ao ler a tua palavra, ela venha ao encontro das nossas necessidades. Senhor, e que os nossos olhos espirituais e os nossos corações possam estar abertos para a tua palavra e que possamos acreditar nos nossos corações que a tua palavra, Senhor, é a verdade. Oh, Senhor, ajuda-nos Amém. a olhar somente para ti, porque é só de ti que vem o socorro, é só de ti que vem a ajuda, é só de ti, Senhor, que vem a prosperidade e a abundância, porque tu, Senhor, és fiel. Em nome de Jesus. Amém. Isaías 53, versículo 4 e 5. O nosso irmão Horácio vai ler. Vamos só ver o que a palavra do Senhor diz. Isaías 53. Amém. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. E nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Agora Isaías 57, versículo 18 e 19. Tenho visto os seus caminhos, mas eu os sararei. Também o guiarei e tornarei a dar-lhe a consolação, a ele e aos que o planteiam. Eu crio o fruto dos lábios, paz, paz para o que está longe e para o que está perto, diz o Senhor, e eu os sararei. Vamos orar agora e declarar estas palavras em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Nosso Deus e Pai, Senhor, nós te damos graças, Senhor, porque a Tua palavra é verdade, Senhor. E a cada dia, Senhor, nós sentimos a Tua mão sobre nós, Senhor. Pelo que diz a Tua palavra, Senhor, pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados, Senhor. E nós, Senhor, estamos aqui para testificar, Senhor, a verdade, Senhor. Pois, Senhor, nós cremos na Tua palavra, Senhor. E nós sabemos, Senhor, porque a cada dia, Senhor, Tu estás connosco, meu Pai. Tu estás para nos sarar, Senhor, se nós chegarmos a Ti, Senhor. Pois Tu sabes cada um de nós, Tu sabes as nossas enfermidades, Senhor. Mas seja feita a Tua vontade no meio do Teu povo, meu Pai. Nós Te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Jesus. Eu vou chamar a pastora Noemi, ela vai ler as outras agora. Vamos ver em Jeremias. Os irmãos podem ler aqui e com ela. Talvez tenha que clamar nesta manhã. Do you want me to read the verses?
Yeah, you can do the 2 verses and then you can... Vamos ler isto com ela. Vamos, talvez alguém está ao nosso lado, como a nossa irmã está a fazer. Vamos abraçar essa pessoa e dizer, vamos ler isto juntos. Deus quer operar na sua vida. Cura-me, ó Deus, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és o meu louvor. O outro versículo. Pois te restaurarei a saúde e te sararei as feridas, diz o Senhor. Porque te chamaram a repudiada, dizendo, é Sião, a qual já ninguém procura. Amém. Obrigada, Senhor, que Tu és aquele que restauras a nossa saúde, Senhor. A Tua palavra diz que Tu nos sararás as nossas feridas, Senhor. E eu peço, Senhor, que Tu possas não somente restaurar a nossa vida física, mas também possas curar as feridas da nossa alma, Senhor. Eu oro por aqueles, Senhor, que estão tristes, eu oro por aqueles que estão feridos, Senhor, que Tu possas curar. Eu oro, Senhor, e declaro cura para os nossos corpos, Senhor, saúde divina, porque Tu declaras na Tua palavra, não por causa que nós merecemos, mas porque Tu tens a graça de nos dar isto, Senhor. Obrigada, Senhor, pela Tua cura, obrigada pela Tua misericórdia, Senhor. Nós declaramos cura e saúde para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. A pastora Paula também vai ler uns versículos. Just read them, they might not be in order. Vamos só ler aqui este versículo a seguir. Just put up the next one. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ok? Então nós não temos medo nem receio em nome de Jesus. Está doente algum de vós? Chame os anciãos da igreja e estes orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Carry on, Lord. carry on. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros. Orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de um justo pode muito em sua atuação. Versículo a seguir. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Vamos virar para a pessoa ao nosso lado e vamos ler Thank isto you, para essa Lord. pessoa e Thank dizer: amado, amada, desejo que te vai bem em todas as coisas Yes. e que tenhas saúde, Como assim como vai a tua alma. Sim, Pai. Obrigada, Amém. Jesus, porque Vamos tu orar desejas- estes versículos tu agora em desejas nome de saúde Jesus. no nosso espírito, na nossa Oh, alma e no aleluia, nosso corpo, aleluia. Senhor. É isso o teu desejo, Senhor, e foi por isso que tu pagaste um preço bem alto, Senhor. Senhor, para a semana, traz aqueles que precisam de um toque teu, seja no corpo, seja na alma, Senhor, seja no espírito, Senhor. E a tua palavra diz que se eles vierem e forem ungidos, Senhor, tu os vais curar, porque a fé do justo pode muito em seus efeitos, Senhor. O teu desejo era porque nós sejamos salvos, Senhor. Obrigada porque tu não nos deste um espírito de medo, Senhor, mas de força, Senhor, e de poder, Senhor. Aleluia. Tu nos deste autoridade sobre todas as enfermidades e os planos do maligno. Obrigado, por Jesus. aqueles que vão vir para a semana, Senhor, e serem experimentar a tua cura, Senhor, a tua cura divina. Nós te agradecemos já em avanço daquilo que vai acontecer para o próximo domingo, em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor diz que em Mateus 13, versículo 23, eu vou terminar com isto. Mateus 13, versículo 23, it's not on the list. Mateus 13, 23, o que é que diz? Mas o que foi semeado em boa terra, esta é o que ouve a palavra. Quantos de vocês é que estão a ouvir a palavra? E a entende e dá fruto. E um produz 100,
outro 60 e outro. Então, ao falar o que a gente está a falar, se houver aqui irmãos e irmãs que quiserem esses versículos, aqueles que não tiverem WhatsApp ou não estão no grupo da igreja, não sei se aqui alguém não tem WhatsApp ainda, pode vir ter comigo ou com a minha esposa e a gente pode dar os versículos. Então, o que for semeado em boa terra, nós é que temos que preparar. Há aqui pessoas que são fazendeiros ou farmeiros, como dizem aqui na África do Sul. Temos que preparar o terreno. E depois, quando cai a semente, se não há lá bichos nem outras coisas, espinhos, ela vai dar bom fruto. Então, vou pedir aos irmãos e às irmãs, e eu vejo que há algumas pessoas que Deus tocou em si e estão a sentir a presença de Deus. Mas vamos esta semana dizer: Senhor, eu quero preparar o meu coração porque eu vou dar fruto. Domingo que vem, às 8h30, vamos convidar amigos. Não vamos ser preguiçosos, vamos convidar os nossos vizinhos, sejam eles católicos ou muçulmanos. Os irmãos sabem que nós, os pentecostais, é que estamos a ver os milagres e os prodígios e maravilhas. Se disseram um muçulmano, eles não sabem o que é cura divina. Se disseram um católico, eles não sabem o que é cura divina. Então eu vou terminar em oração agora. Mas vamos meditar. Algumas pessoas escreveram, mas a gente vai mandar no grupo, ou podem vir ter comigo, talvez há mais passagens. Vamos agora orar e dizer: Senhor, eu quero vir no domingo que vem e Tu vais sarar os meus joelhos, Tu vais sarar a minha anca, Tu vais sarar o meu coração, Tu vais sarar os meus pensamentos, Tu vais sarar os meus filhos, Tu vais sarar todas as enfermidades, Senhor, de acordo com a Tua palavra. Senhor, envia a Tua palavra, prepara o meu coração, que possa ser bom terreno para semear, Senhor. Ó Senhor, eu quero boa terra, Senhor, prepara o meu coração. Se eu ainda não recebi hoje, eu vou confiar em Ti, vou meditar nestas palavras e de acordo com a Tua palavra, Tu dizes, Tu vais sarar todas as nossas enfermidades, Senhor. E quando a gente voltar, de acordo com a Tua palavra em Tiago, Tu dizes para chamar os anciões e os diáconos, e quando eles ungirem a minha cabeça com óleo, eu vou ser sarada. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Senhor. Aleluia, aleluia. E vamos olhar para a pessoa por trás de nós, o irmão pode olhar ali, e outra pessoa, e vamos dizer: em nome de Jesus, não vai morrer antes do seu tempo. Vai viver. Amém. Deus abençoe. Até domingo, se Deus quiser. Vamos estar na expectativa. Se precisarem dos versículos, por favor, falar conosco. Obrigado por todos aqueles que oraram. Deus abençoe.